pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua família, sua vida e tudo que te pertence. 2024 é o ano ele aqui. O que você abrir, ninguém vai fechar. O que você fechar, ninguém vai abrir. Não espere as coisas mudarem para você mudar. É o contrário. Você muda para as coisas mudarem. Não espere as coisas darem tudo certinho para você comemorar. É você que comemora para as coisas darem tudo certo. Somos nós que afetamos as pessoas. Somos nós que afetamos as situações. E não o contrário. Deus nos deu esse poder. Deus nos deu essa unção. A Bíblia fala sobre o justo Abraão e sobre o justo Ló. Sim, o justo Ló. E essas coisas me intrigam na palavra de Deus. Porque o justo Ló foi um fracassado. Viveu bem por um tempo. Mas depois destruiu com a própria vida. E eu me pergunto sempre, por quê? Por que pessoas justas e boas se dão tão mal desse jeito? E o Senhor está dizendo, porque Ló se deixou afetar por aquilo que estava ao redor dele. Diferente de Abraão. Abraão não era afetado, Abraão afetava. Reis procuraram Abraão. O filho de Abraão seguiu o exemplo do seu pai, Isaac. Seguiu o exemplo do pai. Reis procuraram Isaac. Reis procuraram Abraão. Ló não. Ló era contagiado pelo que estava fora. Enquanto Ló viveu com Abraão, era contagiado por Abraão e tudo corria bem. Quando Ló foi para Sodoma, passou a ser contagiado por Sodoma e tudo desandou na vida dele. Não seja afetado, afete. Lembre que os pensamentos do Senhor não são iguais aos nossos pensamentos e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os pensamentos dos caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Assuma essa posição de governo. Você é quem afeta, você não é afetado. Você muda o que está ao seu redor e não ao contrário. Não pense que o que acontece fora é que vai mudar a sua vida. É o que acontece dentro que vai mudar a sua vida. Não pense que você vai preencher o vazio da sua alma com isso, com aquilo ou com aquilo outro. Não vai. Quer dizer, até vai. Mas olha o que aconteceu com Ló. Porque é isso que o mundo faz. Mata as pessoas. Os pensamentos do Senhor são diferentes. E o Senhor vem e diz assim, gente, eu tenho planos para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Planos de lhes dar um futuro. Agora vamos lá. Quando foi que Deus disse isso? Jeremias, né? Jeremias 29. Qual era a situação das pessoas? Quais eram as circunstâncias daquele momento? Os meus pensamentos, eu tenho planos bons para vocês, vou lhes dar esperança e um futuro, mas vamos ver quais eram as circunstâncias das pessoas que estavam recebendo essa palavra. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Povo que estava na Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu li tudo isso para mostrar a você que eles estavam na Babilônia, eles não estavam em Israel, não estavam em Jerusalém. Estavam exilados, cativos.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês para trazê-los de volta a esse lugar. Viu o cenário de caos? Eles estavam exilados. Eles acabaram de ser arrancados das suas casas. Eles viram familiares serem assassinados. Foram levados cativos, à força, como escravos, para uma outra terra, a Babilônia. Aí vem o Senhor e diz assim, minha gente, é o seguinte, aí onde vocês estão, nessa situação adversa, construam casas e morem nelas. Plantem jardins, ou melhor dizendo, pomares, árvores frutíferas, e comam do seu fruto. Casem-se, tenham filhos e multipliquem-se. Deem seus filhos e filhas em casamento, casem seus filhos e suas filhas e multipliquem-se. Orem pela prosperidade da Babilônia. Veja como o Senhor o que o Senhor estava dizendo ao seu povo. Ele não estava dizendo, aliás, ele não estava dizendo assim, gente, eu estou indo aí livrar vocês. Não, ele diz, vocês terão que ficar aí um tempo. Vocês vão morar aí um bom tempo. Só que esse não é o fim. Não é para vocês estarem aí de luto. Não é para vocês estarem aí chorando e lamentando. É para vocês viverem aí. É para vocês prosperarem aí. Nessa terra chamada Babilônia. Tudo bem, não é Jerusalém, não é. Um dia eu trago vocês de volta. Inclusive quem está dizendo outra coisa está mentindo. Até sonhos vocês estão tendo, mas a verdade é o que está na palavra. E aí eu digo a você, a verdade é o que está na palavra. Que até muitos dos seus sonhos vêm para te enganar. Muitos dos teus sonhos vêm para te perturbar. Mas o Senhor está dizendo, eu quero que você prospere aí. Eu quero que você se dê bem aí. Viva, constrói casas. Aqui é. Mas a minha situação, pois é. Muitas pessoas dizem assim, não é tempo, eu não posso hoje construir tal coisa, eu não posso hoje casar e ter filhos, eu não posso hoje investir nisso ou naquilo, o tempo não é bom, né? Eu estou preocupado, não é hora disso. Ei, construam casas. Trabalhem. Tenham filhos. Se eu voltar lá em Êxodo, lá no comecinho do livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 12, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Mesma coisa. Quanto mais eram perseguidos, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam, mais prosperavam, mais cresciam. Não vai se definhar, se esconder. Eu estou com medo, eu estou preocupado. O que vai acontecer? Não sei, esse país, essas mudanças climáticas.
e sabe, tanta coisa ruim que está acontecendo, e coisa ruim num lugar, coisa ruim em outro lugar, notícia ruim daqui, notícia ruim dali. Eu vou no mercado, tá tudo caro, eu não sei o quê, e tá tudo, e gente morrendo, sabe? Eu tô com medo. Não tenha medo. Viva em meio ao caos. Jesus transformou a cruz, um símbolo de morte, num símbolo de vida. Jesus transformou a pior coisa que existia na melhor coisa que existe. Uma luz que brilha num lugar claro, nem precisa dela. Aliás, eu na minha casa, quando é dia, minha esposa gosta de abrir as janelas para entrar a luz do sol, não precisa de lâmpada. Abre a janela, entra a luz do sol e apaga a lâmpada. Agora, no escuro, acende tudo. Vou para o quarto, acende a luz no quarto. Vou para o banheiro, acendo a luz no banheiro. Vou para a cozinha, acendo a luz da cozinha. Entro no meu carro, ligo o farol do carro. Na Babilônia é que se vê quem é luz e quem não é luz. No Egito é que a luz tem que brilhar. Mas aí as pessoas no Egito querem apagar a luz. Ah, eu não sei, hein? Eu não sei se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Ei, é aí que tem que fazer. Quando jogaram Jesus na cruz, no lugar chamado Caveira. Caveira, no monte da caveira, no lugar das lamentações. O símbolo da cruz, quando eu vejo pessoas usando colares com um crucifixo, brincos com um crucifixo, quando eu vejo uma igreja com uma cruz, na nossa igreja, na fachada, tem uma cruz. Isso não é símbolo de morte, é símbolo de vida. Mas era de morte. Olha como Jesus transformou. Como Jesus mudou. Transforme a sua situação, transforme a morte em vida. Produza onde você está. Viva no lugar ruim como se fosse o melhor lugar, porque você vai mudar o lugar. Porque você vai abençoar o lugar. A prosperidade dessa terra depende de você e a sua prosperidade depende da prosperidade dela. Não adianta lamentar, chorar. Quer saber? Deus me pôs aqui, me plantou aqui. Vou dar o meu melhor aqui. Vou viver aqui como se eu estivesse no melhor lugar do mundo, porque Ele vai se tornar o melhor do mundo, porque eu vou transformá-lo nesse melhor lugar que existe no mundo. Em nome de Jesus. Vamos lá. O Senhor pegou uma órfã judia e fez dela a rainha Esther, numa terra estranha. O Senhor pegou um exilado, um ninguém chamado Mardoqueu, nessa mesma terra estranha, e fez dele, na terra estranha, o primeiro-ministro do lugar. O Senhor pegou José e fez dele o primeiro-ministro na terra estranha no Egito. Quantos o Senhor não fez isso? Daniel, os 3 jovens que viveram vidas importantes, ocuparam cargos importantes, prosperaram, fizeram a diferença numa terra estranha, num lugar estranho. É a sua vez, é a minha vez. Nós vamos entrar agora em junho. Independente da situação e do lugar, produzindo, prosperando e nos multiplicando. E se o lugar não é bom, se a situação não é boa, ainda assim faz. Aí é que nós vamos fazer. Se esse lugar está uma escuridão total, aí é que nós vamos brilhar. E a cruz da morte vai virar a cruz da vida. O monte da caveira vai virar o monte do sucesso, da bênção, do milagre. Quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. E o Senhor disse exatamente isso. Vamos lá, minha gente. Vivam aí e se multipliquem. No versículo 11, porque sou eu que conheço os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Estou lendo na Almeida. Para vos dar o fim que esperais. Para lhes dar, na NVI, esperança e um futuro. Então me invocareis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
eu serei achado de vós, diz o Senhor. E aí tirarei vocês do cativeiro. É isso. Busque o Senhor aí. Invoque-o aí, de todo o coração. E vocês me acharão. E quando nós acharmos Jesus, quando nós acharmos o Senhor, tudo vai ficar bem. Tanto faz como tanto fez, se é aqui ou se é ali. O que importa é o Senhor estar conosco. Prosperem aí, me busquem aí e vocês me encontrarão. Mas me busquem de todo o coração. Senhor Deus e Pai, é o Senhor que tem pensamentos bons ao nosso respeito. Pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós esperamos, um fim de prosperidade e de sucesso. Eu sei que algumas pessoas ficam aí lutando e torcendo para que as coisas mudem, para depois ela mudar. Quando acontecer assim, eu faço assim. Quando acontecer assado, eu faço... Não, é o contrário. Eu não tenho razões para comemorar, tenho sim. Quais? Eu busquei o Senhor e o achei. Só não tem razões para comemorar quem não buscou o Senhor, porque não o achou. Mas eu estou na Babilônia, se buscar o Senhor de todo o coração vai encontrar. E quando encontrar, os planos dele vão se manifestar. Que essa pessoa trabalhe, que essa pessoa produza, que essa pessoa viva e comemore. Como foi dito à mulher estéril, comemore, ó estéril. Cante de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, como se tivesse tido muitos filhos, em nome de Jesus. Eu abençoo essas pessoas para que tenham vida. Terminamos o nosso mês de maio, glorificando a Deus e agradecendo por cada dia. E entraremos daqui a pouco, no mês de junho, comemorando e profetizando que será o melhor mês das nossas vidas até então. Obrigado, Jesus, graças a Deus. Nós estamos em jejum a madrugada inteira, em oração a noite toda, você é meu convidado. Passa aqui na igreja, porque a igreja estará aberta durante toda a madrugada para quem quiser buscar o Senhor. E se buscá-lo, vai achar. E não importa como está a sua vida, mas ela vai ficar abençoada se você seguir esse conselho do Senhor. Um forte abraço, conte com as nossas orações, conte conosco. Graça e paz.